Oi, maravilhosa! Tudo bem com você? Estamos aqui de novo para te dizer que hoje o seu corpo vai entregar para nós o que a sua mente está tentando esconder. Realmente, o que você não conta, o seu corpo revela. Você já parou para pensar nisso? Seu corpo, ele grita, grita, e depois ele revela tudo com sintomas. Pode ser compulsão, pode ser cansaço, pode ser inflamação, gastrite, problemas intestinais, síndrome do intestino irritado, tolerâncias, fora problemas musculares ou qualquer outro. Isso é só resultado de coisas emocionais que você não digeriu bem. E o seu corpo sempre fala. Só que a maioria das pessoas só percebe quando ele já está exausto. Eu sou Bárbara Cristina, Bárbara Moraes, para os íntimos, Babi, ou como você queira chamar, analista corporal comportamental, analista cronológica, pós-graduando em hipnose clínica, e hoje eu quero que você passe a observar o seu corpo de uma maneira mais profunda. Junto com a Janaína e nossos mentores, né, nós atendemos muitas mulheres, muitos muitas terapeutas, mulheres extremamente fortes, extremamente inteligentes, produtivas, funcionais, só que o emocional estava ali, ó, em alerta. Eu já fui essa mulher, Janaína já foi essa mulher. Enquanto essas mulheres estão aí tentando ser tão produtivas, produzir resultados, inclusive mudar o corpo nesse processo, a pressão interna não deixa isso acontecer. Já ouviu falar em alguém assim, Janaína? Nossa, Deus, como, gente? Primeiro eu vou me apresentar, eu sou Janaína do Vale, eu sou também analista corporal cronológica, sou consteladora, terapeuta sistêmica, contoterapeuta, pós-graduada em neuropsicologia, em psicologia, psicoterapia e psicanálise. E vamos falar agora sobre essas mulheres. E talvez você seja essa mulher. E eu posso lhe dizer que eu já fui essa mulher. Sabe, aquela que resolve, aquela que aguenta, a que cuida de todo mundo, mas que já sabe que se desacelerar de verdade, não consegue. Eu sempre fui assim também, tá? Eu cuidava de todo mundo, me preocupava com todo mundo, e eu sempre ficava para trás, porque o outro era sempre muito mais interessante, muito mais importante. E se você for parar para pensar, gente, quando você cuida demais do outro, na verdade, você está fugindo de você. Exatamente. Você foge de quem você é. Porque a vida do outro é mais interessante, é mais importante olhar para o outro. Isso quer dizer que você não é importante? Não. Isso só quer dizer que você foge. E quando você foge, o seu corpo, ele sente. Não é só sua mente que sente, o seu corpo sente e ele mostra. Ele mostra o que está acontecendo. E ele mostra com pequenos sinais, depois médios sinais, depois ele começa a gritar com uma doença, com um burnout, com uma crise de ansiedade, com uma depressão. O corpo, ele não responde só ao que você come, ou só como você treina. O corpo, ele responde ao ambiente. Tem uma frase que eu sempre falo: ambiente é soberano. Qual ambiente emocional que você está vivendo? Seu corpo, ele está respondendo a essas influências do ambiente. E se o ambiente não está saudável, seu corpo vai responder com uma inflamação. A inflamação é o mínimo dos problemas. O problema é quando começa a crescer, generalizar, quando começa a dar defeito, vamos dizer assim, na sua máquina. E você não percebe que tudo isso veio primeiro do plano das emoções. Quem você precisou se tornar para receber amor? Quem você acha que precisava ser para receber o amor? Será que para receber o amor você achou que precisava cuidar dos outros, cuidar de todo mundo, cuidar de várias coisas, senão o amor não vinha? Essa pergunta parece que não tem ligação, mas ela tem tudo a ver com esse tema.
Presta muita atenção nessa live que você vai entender. Quanto do seu dia você vive tensionada? Quanto do seu dia você vive em estresse, preocupada com o que o fulano vai dizer, com o que esse ciclano vai achar, com que o problema do fulano que já se resolveu ou não, e se você não botar a mão, não se resolve? O que acontece dentro de você quando finalmente você para? Como você se sente quando chega aquela hora que você não tem mais nada para fazer e você para? Como é que fica seu corpo? Ele continua tensionado? Você continua pensando no que vai acontecer? Você fica preocupado do que vai acontecer? Porque você está ali parado e você não está fazendo nada. Já parou para pensar nisso, de verdade? Como é para você finalmente parar? Você sabe como é viver sem estar em estado de alerta? Vocês têm noção do que é? Eu passei anos e anos em estado de alerta, preocupada o tempo todo, e não é só família, tá, gente? É trabalho, é filho, meu Deus, se eu não fizer isso no trabalho, não vai dar certo. É chegar final de semana pensando no trabalho, no como vai ser na segunda-feira. É ficar preocupado com o dinheiro. Meu Deus, eu não vou ter o dinheiro. Se eu não trabalhar, eu não terei como pagar as contas. É importante? Claro, gente, claro que é importante pagar as contas. Mas é importante você ter um tempo para você sair desse estado de alerta, porque isso não ajuda em nada. Muito pelo contrário. Quanto mais nervosa, quanto mais estressada, quanto mais em estado de alerta você fica, o seu corpo reclama. E quando o seu corpo reclama, você é obrigado a parar. E aí? Tem muita mulher que vive no limite, não é mesmo, Janaína? E aí quer chamar isso de vida adulta. Ah, porque essa é a vida do adulto. A gente resolve, a gente produz, a gente controla, carrega o peso do mundo nas costas. O corpo fica lá no estado de alerta do modo sobrevivência, né? Apitando lá para o cortisol. E só que seu organismo ele não vai responder só o que está por fora. Ele vai responder ao estado emocional que você está repetindo. E muitas vezes você está repetindo o estado emocional do trauma de uma criança que sofreu lá no passado. E você não está reagindo como um adulto, você ainda está reagindo como aquela criança ferida. Quando você está vivendo nesse estado, o seu corpo vai gritar de maneiras que você ainda, eu espero que você ainda não tenha sentido. Quando você vive em autocobrança, tensão, necessidade de controle e um medo constante de falhar, o seu sistema nervoso, ele entende, eu não estou seguro. E se você não está seguro, o que o seu sistema faz? Ele vai trabalhar e vai acabar trabalhando contra você. E aí a gente encontra algumas doenças aí, gente. Como foi falado lá no início, que a Bárbara falou, aí você começa a sentir azia, má digestão, você começa a ter refluxo, você começa a ter intolerâncias, ou sabe de onde vem tanta intolerância, tanto refluxo, tanta inflamação, tanta compulsão? Vem de onde, gente? É o seu sistema nervoso que ele entende que você ainda não está seguro. E o corpo, ele não encontra insegurança, e o que ele faz? Ele não relaxa, ele não regula, ele não desacelera e não libera. Então, o que acontece se seu corpo não liberar as toxinas? As toxinas ficam. E quanto mais toxinas no seu corpo, o que vai acontecendo, gente? Mais doenças. E não só doenças simples, que a gente fala simples, né? Que a gente fala, que a gente acabou de falar aqui agora, mas você pode ficar constipada. Você pode não conseguir usar o banheiro. Ou ao contrário, vou falar piriri, é bonitinho falar piriri. Piriri é bonitinho. Piriri é o mínimo dos problemas, né? Pode dar um piriri. Sabe quando tem gente que tem alguma coisa muito
muito séria para fazer, alguma reunião, e de repente, na hora H, dá um piriri e não consegue sair. Isso é o corpo te mostrando que precisa liberar alguma coisa, porque você está muito, muito tensa, muito acelerada, não consegue liberar, não consegue regular, não consegue relaxar. Aí que vão aparecendo, como a gente falou, as inflamações, compulsões, a ansiedade, a retenção, como eu falei, a exaustão, o excesso de peso. Essas compulsões podem ser várias. Pode ser compulsão alimentar. Pode vir compulsão de comprar várias coisas. Cigarro. Gente, pode vir tanto tipo de compulsão de jogos. Por quê? Porque ali naquele momento você para de pensar em outras coisas. É como se você tivesse como é que fala a palavra? Ajuda, Bárbara. Você consegue se. Pois é, esqueci a palavra, gente, mas é isso mesmo. Se acolher. Vocês entenderam? É um meio de você se Dissociar. dissociar. Obrigada. Você dissossia do que está acontecendo em volta. Aí o que você faz? Você come. Tem gente que vai assistir seriado, tem gente que vai jogar. É uma anestesia que vai acontecendo. Aí vem a exaustão, aí vem o excesso de peso. Mas, gente, eu quase não como nada. Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou inchando? Como é que eu estou conseguindo esse excesso de peso? Você não percebe. Porque você ainda não sabe mais aonde é a sua fome emocional, da sua fome real. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Eu eliminei 17 quilos quando eu comecei a me entender de onde vem essa fome. Eu ficava assim, sem nada para fazer? Sem nada para fazer, tá, gente? Eu estava fazendo algum exercício, alguma coisa na internet, estudando. O que eu fazia? Ai, deixa eu mastigar alguma coisa, vontade de mastigar alguma coisa. Era isso. Quando eu ia para academia, eu não ia na intenção. E isso é muito sério, você fazer as coisas na intenção. Intencionalidade. A intencionalidade é muito importante para você. Eu estou trabalhando na intenção de resolver um problema. Ponto. Problema resolvido? Ok. Vou para outra coisa. E quando você entende isso, o seu corpo também entende que ele não precisa ficar em estado de alerta. Naquele momento foi resolvido, ok, eu vou fazer outra coisa. E eu não... parei. Pode falar. Finaliza. Eu parei de comer, gente? Não! Eu não parei de comer. Eu só entendi por que eu estava comendo. Então, hoje, minha fome é emocional? Ok, o que eu preciso de quê, então? Não é a comida que eu preciso de quê? De um abraço? Eu vou procurar um abraço. Eu preciso de uma conversa? Eu chamo uma colega, vou conversar. Eu preciso de o quê? Dormir? Às vezes a gente precisa dormir. Eu vou lá e durmo. E às vezes, muitas das vezes, o seu corpo está pedindo água. A maioria. Mas a sua mente entende que você está com fome. Não é, gente. Toma um copão de água e veja como melhora aquela ânsia de querer comer. E a Aquela ânsia. disposição. Exatamente. E não é que o estado de alerta ele é ruim. Ele é uma função natural do seu corpo. Tá? Então, por exemplo, antigamente, né? Antigamente, nos primórdios, tinha um leão. Eu precisava daquele jato de estresse para eu correr, para eu me proteger, para eu me esconder. Depois o corpo vai regular e eu vou voltar à tranquilidade. Isso é um mecanismo de defesa natural do seu corpo. Seu corpo ele não te pune, ele tenta te proteger. O problema é que a gente mantém esse estado de alerta o tempo todo, o dia inteiro, toda hora. Você vai entrar num estado de ansiedade generalizado.
vai entrar um cortisol em excesso, ele causa inflamação, ele causa retenção hídrica, ele vai causar vários outros problemas. O nosso corpo, ele é feito para operar nesse estado de altos e baixos de hormônios e respostas hormonais, sim, mas se você está atorando no cortisol desde as 7 até as 10 da noite, meia-noite, minha amiga, que sistema nervoso que vai aguentar e por quanto tempo? A gente sabe, a gente observa, né, as mães de recém-nascido que estão ali naquela pressão, no pós-parto ali, como elas ficam com falta de sono, com aquele estado de alerta o tempo todo, como o emocional delas fica abalado dentro desse período de pós-parto. Por quê? Porque ela está nesse estado de alerta, e mesmo assim, depois de um tempo, ele se regula. Mas olha o que ele faz no emocional. Se você já viveu essa fase, você sabe do que eu estou falando. Só que tem muita mulher que vive esses momentos sem nem estar recém-parida. Ela vive o dia inteiro, mas e se acontecer isso? Isso aqui eu tenho que estar preparada para isso, mas o fulano, mas a compra, mas o meu marido, mas a minha prima não se resolveu com o marido dela, vou ter que ir lá intervir. E minha mãe e o meu pai, eles estão brigando, e eu também, se não sou eu nessa família. Gente, que hora você para olhar para você? Nós temos vários tipos, nós temos 5 tipos de mulheres que aprendem a serem assim. Por exemplo, nós temos a guerreira. Ela aprendeu desde cedo que ela precisava acertar para ser valorizada. E quando a gente fala desde cedo, é desde a infância. É desde muito cedo. Ela tinha que acertar tudo. Sabe aquela que, mãe, consegui, tirei 9 na prova. Não fez mais do que a sua obrigação. Então, ela precisa ser muito, ela precisa fazer muito, ela precisa acertar muito para ser valorizada. Essa mãe está errada? Não, gente, não estou falando que a mãe errou. Mas para ela aprendeu a ser assim, e ela só repassou o que ela aprendeu na infância dela. É o modo como a criança vê isso. Então ela vira uma mulher que ela performa, que ela se cobra, ela nunca sente que fez o bastante. Quando ela está parada, a mente dela continua correndo, tipo, ela se sente culpada por estar parada. Uhum. Ela tem uma tensão constante, uma dificuldade enorme de desligar. Ela tem que ser a melhor no trabalho, ela tem que ser a melhor no que ela faz, porque senão ela não se valoriza. Senão, ela, na cabeça dela, aquilo está errado, se ela não sempre for a melhor, melhor do que todo mundo. Gente, isso não existe. Isso acontece, isso são traumas infantis que a gente trabalha, tá? No nosso trabalho, comigo, com a Bárbara, você vai entender por que uma guerreira ela trabalha dessa forma. Porque isso é inconsciente. Você sempre vai achar que precisa performar melhor do que o outro. Você está em constante briga de você com você mesmo. Ontem eu fui bem, mas hoje eu tenho que ser melhor. Eu trabalhei bem hoje, nossa, mas não foi tão bem como eu precisava ter feito. Hoje o meu marido falou bem de mim, não, mas eu tenho que melhorar se eu quiser que ele continue pensando assim de mim. Eu tenho que ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor trabalhadora, a melhor tudo. E não precisa, você precisa ser você. Você é amada por quem você é. E isso nós mostramos para você de onde vem e por qual motivo você está dessa forma. Qual ferida emocional aquela criança teve, né? Nós temos o perfil da mulher forte, é aquela que segura tudo, né? Não engole tudo, ó. Desconforto, não. Cápsulas diárias de sangue de barata. Engole qualquer desconforto. Ela carrega peso emocional. Ela faz de tudo para não causar desconforto no outro, para evitar o conflito. Com isso, ela carrega mais peso do que ela deveria. Ela carrega coisas nas costas dela, responsabilidades e problemas que não são delas, são de gente que não deu conta e repassou para ela. Não, eu dou conta, eu faço isso por você, minha responsabilidade dela. Ela aguenta mais do que deveria.
E aí ela fica com o corpo inflamado, engorda, porque excesso de peso emocional também vira excesso de peso corporal. Cansaço, aquele esgotamento profundo, que ela não consegue nem ter força para falar um sim. Né? Eu vi uma pessoa com perfil forte essa semana, extremamente cansada, gerenciando um comércio grande. Não fala assim, sim, até a respiração fica pesada, porque ela está carregando mais responsabilidades do que ela deveria, porque ela escolheu cumprir necessidade do outro. E quem sabe essa mulher foi uma criança que confundiu amor com utilidade, foi valorizada por ser útil, não só por quem ela é. E aí ela tem que fazer mais pelos outros. E isso fica um peso emocional nessa mulher. Se você para um pouquinho para pensar, quando você carrega muito peso, você fica muito assim, ó. Parece que está pesando aqui em você. Ó, fazer isso aqui é mais difícil, porque é um peso muito acumulado ali dentro. Nós temos a comunicativa. Ela descobriu cedo que precisava se conectar para não se sentir sozinha. Então, quanto mais pessoas ela se conecta, melhor para ela. Aí o que acontece? Ela cuida de todo mundo. Ela está sempre disponível. Você vira para ela e fala: vamos ali? Pô, ela está cansada, ela não está afim. O que ela responde? Vamos! A melhor amiga do Bora, né? Bora lá! Bora. Exatamente. Ela dá aquele sorriso e bora! Sendo que no fundo ela está super cansada, trabalhou o dia todo, não estou afim, mas ela está sempre disponível para todo mundo. Quase nunca percebe o quanto se abandona. Por quê? Quero sair, tipo, eu quero hoje, eu vou para academia. Mas aí uma colega liga: nossa, eu tô tão triste, eu queria tanto sair, tomar uma, sei lá, tomar uma cerveja, tomar um café. Aí ela pensa: mas eu ia para academia. Mas a minha colega não tá bem, ela precisa de uma conversa, ela precisa de um papo. Ela faz o quê? Desiste do que ela estava fazendo e vai cuidar da colega. Por quê? Porque a colega, tadinha, tá precisando. Isso que ela está fazendo, ela está se abandonando. Porque cada sim que ela fala com outra pessoa é um não que ela está falando com ela mesma. Aí ela fica buscando compensação, fica nesse vazio emocional, essa compulsão silenciosa. Lembra? Eu estou com fome, mas a fome é de quê? É uma fome de um carinho que eu sempre dou para todo mundo, mas eu não recebo porque eu não peço. É fome de um aconchego que eu entrego para todo mundo, eu sou a mãezona, eu estou aqui para o que você precisar, mas e para mim? Quando é que eu vou chegar e falar, eu quero um abraço, eu quero um aconchego, eu preciso disso? E eu faço o quê? Eu vou, eu vou comer, eu vou fazer alguma coisa que, de alguma forma, eu estou me abandonando do mesmo jeito. Vou assistir um seriado, eu vou fazer qualquer outra coisa e o vazio continua lá. Sabe quando você fala que você tem um vazio no coração? É isso aí. É esse o vazio. É, esse perfil é desafiador. Mas quando se libera, Nossa. é puro brilho. Tem a influente. A influente aprendeu que confiar nas pessoas era perigoso. Toda vez que ela, quando criança, confiava em alguém, ela se decepcionava. Talvez uma criança que foi muito esquecida na escola, talvez uma criança que recebeu muitas promessas e poucas realizações, aí a gente precisa viver e entender o seu processo para te ajudar com isso. Mas esse perfil influente é uma pessoa que se frustrou muito na vida, desde pequenininha. E ela faz de tudo para controlar as coisas, para resolver rápido,
prefere resolver pelos outros, porque ela sabe que se ela resolve dá certo, quer manter tudo e todos sobre o seu domínio. Só que isso custa caro. Ela está o tempo todo em estado de alerta, o tempo todo em vigilância emocional, o tempo todo em estresse, porque, meu Deus, o que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai dizer? Como é que os outros vão me ver? Se não sou eu para resolver isso aqui, quem resolverá? É uma pessoa que acredita, né? O vice-Jesus ali. É cansativo, né? Não sei, deve ser. Não que eu tenha usado muito esse perfil. Estou em recuperação. Mas é muito estressante, tá? Para você ter um burnout, é muito simples. É Eu já daqui para já, ali. já teve. Ó, o burnout aqui. Porque uma pessoa que precisa controlar tudo e todos, uma mente que precisa controlar tudo e todos, ela não consegue, ela não dá conta, mas ela não assume, então ela não descansa. E ela não se controla. Porque se você não dá conta de controlar tudo e todos, como é que você vai se controlar? É aquela pessoa que você fala alguma coisa, ela pensa, isso que eu falei, o que que ela vai fazer? Ela pode usar isso contra mim no futuro. Tem que ter muito cuidado com o que eu vou falar com as outras pessoas. Uma pessoa que não confia em ninguém, muito menos nela mesma, na verdade. Temos também uma outra tipo, que é a criativa. Ela sentiu desde cedo que o ambiente não era muito seguro. Então, o que ela fazia? Ela fugia para a mente. Então, já que aqui não é seguro, eu vou fazer o quê? Eu vou imaginar que eu estou em outro lugar, eu vou imaginar que eu estou fazendo alguma outra coisa, para eu não sentir as coisas que estão acontecendo aqui e agora. Mas ela que é a pessoa que ela entende tudo. Sabe quando você está contando uma história e a pessoa já sabe o final? Pega assim no ar as coisas? É ela criativa. E analisa tudo o que está acontecendo. Ela percebe tudo o que está acontecendo em volta dela. Mas ela perde o contato com o próprio corpo. Porque para ela o que importa é o que está aqui na mente. As emoções, elas se acumulam e ela tem uma desconexão corporal enorme. Que ela não se importa. Sabe aquela pessoa que ela não se preocupa muito com moda, que não está nem aí, que ela veste, parece que ela entrou no guarda-roupa e saiu e vestiu aquilo ali mesmo? Por quê? Porque ela se preocupa com a mente. Ela se desconecta totalmente com as coisas que estão acontecendo ao redor dela. Isso é um meio de proteção. Porque se ela for parar para olhar as coisas que estão ao redor, isso pode doer. E para evitar essa dor, ela se tranca ali dentro. Ela se preocupa mais com o que está ali dentro dela. Então, ela fica, é aquela pessoa que, sabe, gosta muito de jogar, é aquela pessoa que, quando você começa uma conversa, ela já sabe onde vai o final da conversa, e não tem muita paciência. Se você contar a mesma história 2 vezes, meu Deus, a pessoa fala, meu Deus, de novo, não. Ela não tem aquela. Mas isso o corpo sente também. Por quê? Porque ela se desconecta dele. Então, o corpo precisa desse cuidado. Da mesma forma. Mas essa pessoa, ela não, por exemplo, ela não gosta muito de carinhos, muito de apego, muito de abraços. Você é uma dessas pessoas que acha que, de repente, será que eu sou diferente de todo mundo? Não, você não é diferente de todo mundo. É o seu jeito de pensar, é o seu jeito de agir, é o como você foi mielinizada. Nossa, Janaína, que palavra difícil. Pois é. É como você foi mielinizada desde a barriga da sua mãe. Isso tudo que a gente está falando aqui, tudo tem a ver com isso. Tudo tudo que a gente fala tem a parte científica também. A gente não fala as coisas porque são vozes da nossa cabeça. Nós falamos desde o início aqui o que cada uma faz. Sim.
Nós somos graduadas, pós-graduadas, nós fizemos estudos, Bárbara está se graduando, se pós-graduando também. Então, assim, nada do que a gente fala aqui é coisa da nossa cabeça, é coisas que a gente viveu, que a gente trabalhou em pessoas. A gente trabalhou em nós, depois os clientes. E a gente tem como provar que isso tudo aconteceu. Se você procurar aqui no YouTube da Bárbara, você vai ver algumas pessoas falando sobre. Nós tivemos recentemente uma cliente, a Julie, também no meu YouTube tem, ela falando sobre como foi para ela. Então, assim, a gente tem muita certeza de tudo que a gente está falando. E lembrando que nós falamos os perfis isolados aqui. Você é uma integração dos 5 perfis, em porcentagens, em quantidades diferentes, com vivências diferentes, com treinamentos, vamos dizer assim, né? Com a infância que a gente faz, que é a fase de treinamento familiar, ou traumamento, não sei, né? Depende aí da história. Mas brincadeiras à parte, com infâncias diferentes, com aprendizados diferentes. E aí nós somos essa mistura desses vários perfis. Eu tenho certeza que você não se identificou só em um. Você pode ter se identificado em 2, às vezes mais de 2, em momentos e dinâmicas diferentes da sua vida. Então, eu quero que você olhe para isso com honestidade, com coração, sem se julgar, sem se culpar, sem se punir, porque sim, você é inteligente. Você está aqui até agora nessa live, você sabe que você tem força, que você tem capacidade, que você é capaz, mas algo ainda te puxa para trás. Você ainda vive acelerada, você ainda vive apressada, às vezes você ainda vive viciada em causa, assim como eu e Janaína já vivemos. Ou então você se dissocia ou usa anestesias emocionais como sono, bebida, cigarro ou doces para compensar essa dor emocional que você não conseguiu digerir. Mas isso altera os seus resultados. Altera não só os resultados financeiros, altera resultados emocionais, altera resultados relacionais, altera resultados hormonais, altera seu comportamento em relação ao mundo. Você não está cansada só da rotina. Você está cansada de viver em estado constante de defesa. Porque essa mulher que resolve tudo, ela não descansa emocionalmente. O corpo pode até descansar, porque você deita e você dorme. Mas o emocional não descansa. Ela apenas continua. Só que vai existir um momento, um ponto que vai doer. E vai doer perceber que tem uma mulher que só se sente importante quando ela está sendo necessária. E isso é muito dolorido. Perceber o cuidado gera desconforto. Receber o cuidado gera desconforto. Sabe quando você não consegue pedir ajuda? Eu já passei por isso. Pedir ajuda às vezes dói. Por que que dói? Se a outra pessoa pode pedir ajuda, por que que você não pode pedir ajuda para outra pessoa? Descansar parece perda de valor. Se eu descansar, eu vou estar perdendo tempo. Eu sinto que eu não presto. Já ouvi essa? O corpo sente tudo isso, viu? Se você não conseguir parar, isso gera culpa. E o corpo vai sentindo. Ele vai somatizando tudo isso. Vai somatizando todo esse desconforto, toda essa perda de valor, toda essa dor. Ele vai somatizando. Aí. Tem uma cliente que ela viciada, assim, né? Compulsiva em várias áreas, era. Tá? E aí a gente começou a olhar com mais profundidade ali para esse momento, para essa atenção, só que ela nunca podia relaxar, ela precisava sempre estar em estado de alerta. Dentro da casa dela era um campo minado. O pai estava sempre brigando, ninguém podia estar parado sem fazer nada. E a mãe desesperada, tentando agradar o pai enquanto ele estava lá.
Então, só podia relaxar quando estava todo mundo dormindo. E aí ela me vinha com essa desculpa que ela era hiperprodutiva na madrugada. Como assim? Não existe ser humano noturno. Noturno é um morcego, meus queridos. Existe uma pessoa com uma desregulação hormonal e emocional por conta de traumas infantis, tá? E aí, o dia inteiro ela está naquele estado de alerta, o único momento que ela teria para relaxar era à noite. Então, era ali que o corpo soltava toda a pressão e a criatividade dela bombava. A produtividade dela bombava, porque ela podia ser ela, não tinha ninguém para brigar. Só que ela estava morando sozinha. O pai era falecido. E aí? Por que que ela ainda estava repetindo esse padrão emocional, físico, mental? Porque era a criança que ainda estava ativando, reagindo ao gatilho. E ela era adulta que passava o dia inteiro na atenção, viciada em caos, cuidando de outros, e só tinha a noite para os projetos e para a mente dela e para poder existir no mundo dela. Olha que forte que é isso. Já pararam para pensar nisso, gente? À noite eu consigo, por exemplo, imaginar como eu posso melhorar a minha vida. Mas durante o dia eu não consigo. Quando chega a noite, eu respiro fundo. E o que é isso? Quer dizer que ela vive uma vida infantil? Não, quer dizer que a criança dela ainda sente aquela dor. É isso. E quando a gente reage a um trauma, a gente não reage como o adulto que nós somos. O gatilho, ele te traz uma reação daquela criança. Então, eu estou reagindo para que os outros gostem de mim. Então, no dia a dia ali, ela está em estado de alerta o tempo todo para que os outros gostem dela, para que ela não sofra as consequências, tipo apanhar, tipo, levar bronca. Mas aí ela ainda reage como criança inconscientemente. Porque o gatilho faz você reagir como criança, mas quando você racionaliza e fala, por que que eu ainda estou fazendo isso? Você já parou para pensar nisso? Parou para pensar de verdade? Porque quando ela entendeu, hoje ela não precisa mais esperar a noite para ela poder fazer as coisas dela. Ela pode fazer durante o dia, ela pode fazer nos horários que ela quiser. Ela não precisa mais ficar naquela tensão durante o dia, porque ela entendeu, ela compreendeu e foi trabalhado isso dentro dela. Então, seu corpo não precisa de mais cobrança, ele precisa de segurança. Porque enquanto a gente continuar vivendo em alerta, o corpo continua reagindo e vai reagir a vida toda, enquanto você não entender o motivo de tudo isso. E se você se reconheceu nessa live, como a Bárbara disse, se você se reconheceu em alguma dessas mulheres guerreira, em cada uma dessas mulheres, que pode ser todas assim, como você pode ter se entendido em uma ou duas também. Então, se você se reconheceu, chega um momento que você pode parar de tentar resolver tudo sozinha. Você não precisa tentar resolver sozinha. No Além do Espelho, você encontra apoio emocional. O Além do Espelho é o nosso grupo. E lá você vai encontrar apoio emocional e profissional para atravessar esse processo de uma forma muito mais profunda. Porque não adianta, por exemplo, aqui na live a gente explica para você, você se reconhece, você percebe que realmente isso está acontecendo com você. E agora? O que que eu faço agora para sair desse patamar, para sair de tudo isso? Lá dentro, nós temos desafios emocionais e comportamentais, nós temos o apoio profissional semanal, meu e de Bárbara, nós temos workshops terapêuticos em grupo, temas emocionais atuais que a gente trabalha, o que estiver acontecendo atualmente com cada um. Lógico, não é pessoa por pessoa, mas é em grupo. E o grupo, gente, é muito,
Porque quando uma resolve o problema de uma, a outra entende que aquele problema também pode ser o dela. E as práticas também para compulsão, ansiedade, regulação emocional. Porque mudar o comportamento sem cuidar da mente vai fazer você voltar no mesmo ciclo. Então tá, hoje eu vou parar. A partir de hoje, eu não vou mais comer compulsivamente, eu não vou mais falar sim para todo mundo. Isso dura quanto tempo, gente? 2 dias, 3 dias, uma semana, aí volta tudo de novo. É a mesma história que não está no nosso script. Eu vou sair do script, tá, Bárbara? Não está no nosso script. É a mesma história dos bariátricos. Sabe quando você faz a bariátrica? Emagrece o corpo, mas 5 primeiros anos você está em lua de mel. Mas aí vai voltando. Quantos bariátricos voltaram ao peso ou até aumentaram o peso que tinha? Porque não foi tratado o emocional, não foi tratado a mente, não foi tratado o motivo pelo qual chegou aquele tamanho, o motivo pelo qual chegou aquele momento que precisou fazer, porque as bariátricas, a maioria delas, são feitas por problemas mesmo de saúde, e a gente entende isso. Então, vamos fazer com que isso não continue, não chegue a voltar a precisar de novo. Eu conheço bariátricos que precisou renovar a bariátrica, porque não foi trabalhado o motivo de tudo isso. A ansiedade continua lá. A diferença é que o seu estômago está desse tamanho. Só que emagreceu o corpo, mas não emagreceu a sua mente. é isso. Liberou os pesos emocionais que te levaram àquele peso corporal. E é isso que a gente vai trabalhar com vocês. Não só sobre bariátrica, nós estamos falando sobre todo um processo, gente. É sobre estresse, é sobre ansiedade, é sobre tanta coisa que acontece na vida da gente que a gente não entende. E a resposta está ali, dentro da gente. O desbloqueio, ele acontece de uma maneira neurobiológica. Então, primeiro, você educa a sua mente. E o seu corpo, ele vai acompanhar. Da mesma forma que você está se estressando, o seu corpo está acompanhando com inflamação, com estresse, com ansiedade, com outros momentos, outras reações, tá? Então, o nosso grupo, além do espelho, ele não vai mostrar o seu corpo, não é um espaço de julgamento, mas é para você olhar além do espelho, para você entender a história emocional que está por trás daquela mulher no espelho. E com essa história, nós começamos a reorganizar a vida. E aí, você começa a reorganizar o seu ambiente. Reorganiza a mente, reorganiza o ambiente, e, consequentemente, as coisas vão se alinhando. Vai deixar de ter problema, Janaína? Não. Vida adulta tem problemas. A diferença é como você encara os seus problemas, como você lida com eles, e como você entende o porquê deles estarem aí na sua vida. E aí fica mais simples de você começar o processo de resolução. O seu corpo, ele não virou, não está do jeito que está, do nada. Ele foi aprendendo isso. Ele acompanhou o seu aprendizado. E talvez você precisa parar de exigir demais do seu corpo e olhar para ele com mais amor. Porque o que ele tem suportado junto com você, enquanto você está em guerra com ele, ele está só tentando te proteger. Principalmente quando é excesso de peso, né? Excesso de peso é proteção emocional. Então, talvez isso seja o primeiro espaço em muito tempo onde você não precisa provar que é útil para receber atenção, cuidado. Onde você pode se sentir cuidado e não só tendo que cuidar das pessoas. Onde você possa olhar para dentro e se cuidar antes de ter que olhar para o outro. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Onde você vai desenvolver essa segurança emocional. E muitas vezes você esconde totalmente a sua insegurança, em vez de resolver, em vez de desenvolver. E ali não é um espaço de julgamento, repito, digo e repito. É um espaço de acolhimento.
onde você vai ter apoio emocional de um grupo, porque todas vão estar passando de algum nível pela situação que você está, ou em outras dinâmicas, e um apoio profissional meu e da Janaína, te ajudando dentro desse processo emocional, dentro desse processo neurológico, Lembrando, neurobiológico. lembrando que nós estamos falando sobre o excesso de peso, mas também aquelas pessoas que não conseguem aumentar o peso. Por que será? Será que elas querem sumir? É um motivo também. E por que que você não consegue aumentar o seu peso? Existem aquelas pessoas que não conseguem aumentar o peso, por mais que comam, por mais que corram atrás, por mais que tentem, procuram, né, médicos e não conseguem chegar no peso ideal. Por que será também? Isso também a gente trabalha. Isso também a gente entende. Sim. E esse espaço pode ser o primeiro de muito, muito tempo que você não tenha, que te mostre se você seja você mesmo. Talvez você esteja procurando isso, onde você pode, não precisa provar para ninguém quem é você, por que você está assim. O que você recebe ali é valor, é cuidado. O que você recebe ali é carinho, é atenção, que talvez você procure isso lá fora e não está achando. Ou talvez você procure isso dentro de você e não está encontrando. Ali você tem profissionais que vão cuidar de você e vão entender você. E a partir disso, você também vai se entender e vai se cuidar. E você vai aprender como fazer isso por você dentro de um espaço seguro. O link do grupo Além do Espelho está aqui embaixo na descrição. Nossos contatos estão na bio. Vou deixar na descrição também aqui o YouTube da Janaína, o meu Instagram, o Instagram da Janaína, para que vocês possam estar junto conosco nesse caminho. Vem para um lugar onde você tem segurança emocional e profissional para poder ser e reaprender a ser quem você é. Vem para Além do Espelho. Vem com a gente. Tchau, tchau. Gente. Acabou, eu vou lá. Até